Oi, minha gente, tudo bem? Bem, eu havia prometido, né, a gravação de algumas questões que tratassem de pontuação. Mas este final de semana, mais precisamente hoje, uma das minhas turmas, né, em uma das minhas turmas não foi possível concluir a correção desse material. Então, para os alunos que já assistiram à correção, ótimo, maravilhoso, né, vão poder revisar, certo? E os que não assistiram, prestem bem atenção. E vou me aprofundar na questão da pontuação, no assunto da pontuação, que é a questão 9, certo? A questão 3 diz assim, ó. No texto um, eu corrigi a primeira e a segunda, certo? Falta da 3 em diante. No texto um, Luiz Fernando Veríssimo parodia um clássico dos contos de fada, A Princesa e o Sapo. Entretanto, nesta versão criada pelo autor gaúcho, o humor se faz presente. Isso decorre, sobretudo, por conta. Aí você vai justificar por que há essa paródia. E qual é o humor, né? Ele diz que o humor se faz presente. Lembrando que o humor é a quebra de expectativa, não é isso? Aqui, olha, o humor nem sempre é a graça, é a quebra de expectativa. Aqui é a graça porque nós estamos falando de quê? De paródia. A paródia, ela traz algo realmente que aborda a graça, a crítica, né? A paródia, ela quer trazer ela brinca, na verdade, né, por assim dizer, com a intertextualidade. Veja, toda paródia tem uma intertextualidade, mas nem toda intertextualidade tem paródia, certo? Então, a paródia, ela advém da intertextualidade, claro, quando um texto lembra outro texto, seja esse visual ou verbal, mas buscando, né, gerar humor, gerar graça, entende? Bem, aqui nós que lemos o texto, né, mas é interessante observar que aqui a princesa e o sapo, parodiado por Luiz Fernando Veríssimo, nesse texto, tem um final bem diferente, né? Porque quando o sapo, que ele diz que é a rã, pediu a princesa em casamento, a proposta não foi tão convincente, né? Olha o que aconteceu logo quando ela. Vamos retomar alguns aspectos. Ela diz assim: ó. A rã pulou para o colo da princesa, né, e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou meu encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e construir um lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos, e seríamos felizes para sempre. Isso aqui é a linguagem mesmo do conto maravilhoso, né? O felizes para sempre. E daí o que acontece? Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: eu, hein? Nem morta. Então, aqui você vê que o final não é como um dos contos maravilhosos, né? Que a princesa casa realmente com o príncipe. Claro que o príncipe, nos contos maravilhosos, não diz, né? Você vai ficar fazer jantar, vai lavar roupa, vai criar os filhos. Aqui ele foi muito, vamos dizer, até realista, né? E a proposta dele não foi tão agradável, né? Não soou tão bem para a princesa. Essas primeiras questões, tá, minha gente? Estas questões até a nona, elas são questões retiradas de uma prova do IF, modalidade ProEja, tá? Até a nona, tá certo? Então, mas os assuntos, eles são assuntos recorrentes na prova de sexto, com admissão no sexto ano, com admissão no ensino médio, certo? Com questões de vestibulares, porque nós temos aqui intertextualidade, né? Paródia, dentre outros assuntos que são recorrentes em concurso de uma maneira geral. Então, isso é um excelente material de estudo, certo? Bem, vamos lá. Então, aqui nós temos como resposta na questão 3 a letra D, que diz que foi o fim inesperado que foi dado pela princesa Ram. O fim que ela deu a Ram, porque você percebeu aqui que ela fez um molho, né? Com a Ram, fez um cozido, na verdade, e comeu a Ram, o olho salteiro, um molho acebolado, naquela mesma noite junto com o vinho, certo? Então, minha gente,
É interessante aqui entender a intertextualidade, porque o texto aqui lembra o texto original, A Princesa e o Sapo, né? Sendo que nesse texto nós observamos aqui a graça, o humor desse fim inesperado, que é dado pela Princesa Rã, ou seja, nós observamos aqui uma paródia, certo? Bem, vamos para a questão 4. Questão 4 diz assim: no trecho, a tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, retirada do texto. Vemos que Veríssimo faz uso da norma padrão da língua portuguesa, sobretudo no que tange a concordância verbal e nominal, ou seja, ele está dizendo que essa expressão aqui, aspada, ela atende às regras gramaticais, a concordância verbal, a concordância nominal, está tudo ok, né? Nas alternativas abaixo, frases retiradas do texto ganharam nova escrita. Todavia, em apenas uma opção, essa nova forma de escrever se mantém adequada aos princípios de concordância. Qual é a alternativa correta? Ele diz assinale a correta. Veja, um enunciado grande, né? Mas é um enunciado que ajuda o aluno, ajuda o candidato. Perceberam? Ele falou da norma padrão, né? Que é o português, a norma culta, prestigiada. Ele deu exemplo da norma padrão. Veja que questão boa. Essa questão orientou bastante, né? E ele quer aqui errada. Aqui está errada. Ó, tu podia. Aqui, veja a flexão que ele fez. A tua mãe poderia, né? O exemplo que ele dá no enunciado. E tu poderias. Então, qual é o erro da letra A? Tu podias lavar minha roupa, né? E o restante. E veja que não se atende à norma padrão, até o Docs, aqui o Google Docs, né? Veja que o Docs identificou aqui, ó. Ó, esse para não atende à norma padrão, tá certo? Não estamos falando aqui de concordância, concordância verbal e nominal, mas isso aqui não está para a norma padrão, certo? A letra B, a tua mãe poderia vir morar conosco e tu podias. Olha o erro, novamente. A letra C é a nossa correta, alternativa correta, tá? Um beijo teu, entretanto, poderá transformar-me novamente num belo reticência. Então, atende direitinho aqui, ó, veja. Inclusive, né? A adversativa aqui, ó, bem demarcada com vírgula, certo? Tudo atendendo aqui a ênclise aqui, ó, pronome, tudo ok, tudo bonitinho. Bem, na letra D, ele diz: era uma vez uma princesa e uma rã cheios. Olha a concordância aqui, minha gente. Princesa é feminino, rã é feminino, então cheias, né? Concordam? Está errado. E a gente seríamos, dispensa comentários, né? A gente é informal. E seríamos, é pior ainda, porque aqui, eu vejo que aqui, se eu fosse usar a gente, seria a gente seria, né? A gente seríamos, não atende de forma alguma a norma padrão. Nós seríamos, estaria atendendo a norma culta, certo? Vamos para o texto 2, que vai servir de base para as questões 5 a 7. Desencanto. Esse texto de Manuel Bandeira é muito assim, trabalhado em prova, já caiu muito em prova, né? Tem propaganda, televisão com ele, quando aborda datas comemorativas, quando fala de cultura, tem tanta. Enfim, em concurso nem se fala, o quanto ele já foi abordado em prova. Mas vou ler para nós, tá? Diz aqui. Desencanto é o nome do poema. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o teu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Manuel Bandeira, Desencanto. Bem, aqui tem as referências, né, que nós sempre temos que ler, o disponível, tudinho, isso que é importantíssimo. Veja que questão excelente, a questão 5. Se a gente pegar uma questão dessa em concurso, erra realmente quem não tiver base nenhuma, né? Que você viu aqui que ele explica o que é personificação, minha gente. Veja, ele explicou. Personificação ou prosopopeia, disse até o segundo nome, né? O outro nome, que é a mesma coisa, na verdade, personificação e prosopopeia.
que nós já estudamos. Eu já estudei com todas as minhas turmas este ano, do cursinho ao ensino médio, certo? É a figura de linguagem que consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. Considerando a definição e os versos retirados do poema Desencanto, de Manuel Bandeira, qual alternativa apresenta um claro exemplo de prosopopeia? Veja, ele não só lhe disse aqui o que é, né? Ó, ele explicou detalhadamente. Ele disse: atribui características humanas a seres inanimados ou irracionais. Aqui se refere aos animais, no caso, né? Então, a resposta correta, aqui nós temos como resposta correta a letra E, que diz que a vida corre. A vida não tem pernas, então a vida não pode correr, certo? Ela está aqui com características humanas, pernas. Então, a vida corre, ela está sendo humanizada aqui. Tá certo? A letra A, meu verso é sangue, é uma metáfora, né? Aquela, a gente tem aqui uma comparação implícita, né? Cai gota a gota do coração, a continuação da metáfora. Eu faço versos como, ó, como quem morre, comparação, tem um nexo aqui, né? Dói-me nas veias, amargo e quente, metáfora também, não é? Bem, e amargo e quente, a gente também tem um processo aqui dos sentidos, né? Que eu não vi na turma de cursinho, vi só no médio, a sinestesia aqui, né? Os sentidos, amargo e quente. Bem, vamos para a questão 6. A questão 6 é uma questão de adjetivo, minha gente, super fácil. E o enunciado, ele fez o desdobramento, como eu falei, né? Às vezes a gente acha, eu escutei comentários esta semana dessa prova dizendo assim, mas essa prova está tão, né, tão uma prova um pouquinho chata, o enunciado é um pouquinho difícil. Minha gente, o enunciado, ele ajudou bastante na resolução das questões. Veja, nem toda questão vai lhe dizer o que é um adjetivo e vai lhe pedir para você, vai pedir para você identificar, de forma alguma, né? Mas veja o que esse enunciado disse na questão 6. O adjetivo é a classe de palavra variável que acompanha substantivos ou pronomes atribuindo-lhes estado, qualidade ou característica. Por sua vez, o nome que é dado a esta qualidade é classificado como substantivo abstrato. Em apenas uma das alternativas tem-se adjetivo. Nas demais, substantivos abstratos. Assinale a alternativa em que aparece um adjetivo retirado do poema. Então, ele disse assim, que as palavras aqui, você tem 5 substantivos abstratos, ou melhor, 4 substantivos abstratos, né? E um adjetivo, tá vendo? Então, angústia é abstrato, e dentro do texto a gente vai ver que ela trabalha realmente como substantivo, ela aparece como substantivo, né? O remorso, o pranto, o desencanto. Acre. Muitas pessoas foram aqui pensando no Estado, né? O Estado do Acre. Mas aqui não é Estado. Se a gente voltar, não é substantivo, ele diz que é retirado do poema, então ele quer contextualizado, não é verdade? Se você voltar ao poema, que você tem que voltar, obviamente, você vai ver aqui, ó, cadê? Deixando um acre sabor na boca, um sabor acre, avinagrado, né? Acre, sabor acre, tá vendo? Então, esse é o adjetivo. Desencanto não é, né? Aqui, ó, quem chora, eu faço versos como quem chora de desalento, de desencanto, né? Ou seja, desencantado. Aqui não é um adjetivo. Aqui nós temos o pranto, nenhum de pranto, o pranto, né? O remorso, remorso vão, tá vendo? Agora os alunos perguntaram aqui da angústia, que tem gente que marcou angústia. E nesses versos de angústia rouca. Olha, angústia aqui é um substantivo, porque ela está sendo a palavra está sendo analisada de uma maneira individual. Veja que não está aqui a locução. Se nós tivéssemos de angústia, então versos de angústia realmente caracteriza versos. Mas a gente só tem a palavra angústia aqui. É um substantivo abstrato, certo? Entenderam? Se tivéssemos de angústia, seria uma locução adjetiva, mas nós só temos angústia. Inclusive, nós temos aqui até a palavra rouca caracterizando angústia, ou seja, substantivo adjetivo aqui, né? Na sua questão individual.
certo? Então, marcamos aqui letra A com total certeza. Vamos para a próxima questão. Olha, o texto 3 nós não vamos ler, eu vou direto ao enunciado, tá? Mas eu vou comentar o texto. Esse texto, ele tem como título, veja o título, Governo Federal prepara ofensiva na Justiça contra Conselhos Regionais de Medicina. Então, algumas pessoas disseram, mas que texto, né? Chato, né? Olha, nem toda prova, e nem toda prova, nós não teremos assim a possibilidade de ler um conto, entende? Ou uma paródia, como nós lemos, né? Lemos no texto acima, que é um conto que foi parodiado, entende? Ou uma fábula, ou não. Às vezes a gente pega realmente um texto aqui, ó, que está na linguagem referencial, né? Isso aqui a gente é do médio, né? A função referencial. No ensino fundamental, é que a gente tem esse texto aqui, a gente sabe que ele é um texto da tipologia expositiva. A tipologia expositiva aqui, porque se trata, obviamente, de uma notícia, não é? Então, a questão 7 diz assim: a respeito dos processos de formação e dos sentidos que as palavras e os elementos que a compõem possuem, assinale a incorreta. Olha, minha gente, a gente tem que observar dentro do texto, certo? O que a palavra significa, tá? Porque ele diz, ó, letra A improbidade que aparece no segundo parágrafo pode significar desonestidade? Bem, nós vamos lá ao segundo parágrafo. Esse parágrafo foi marcado aqui, né? O parágrafo tem que ter espaço na frente. Mas se você não tiver esse espaço, que algumas provas trazem todo recuado, tudo igual, a gente olha por aqui atrás, ó, segundo parágrafo, ó. Onde é que ele fala de improbidade? Ele diz: parece-me que se pode falar de improbidade. Vamos ver o contexto, né? Estamos examinando tanto a ação judicial para garantir, para obrigar a concessão do registro provisório. Mas acho mais grave a própria autoridade deixar de cumprir a lei, disse. Parece-me que se pode falar de improbidade. Então, essa improbidade é algo que a gente caracteriza como que, então? Como algo desonesto. Pelo contexto, você entende. E assim você vai retornar a todos eles. A nossa resposta é a letra C. Ele é incorreto. Por quê? Porque, observe, ele diz aqui que a palavra concessão, no primeiro parágrafo, é derivada da palavra sessão, certo? Usada, por exemplo, para caracterizar o espaço de tempo de reunião, e não é, entende? Essa palavra concessão, ela vem de conceder, né? Então, essa é a nossa errada, tá certo? Aqui a gente pode observar, serve de estudo também para vocês revisarem as outras alternativas, tá certo? Observar o contexto, porque ele quer, no contexto, tá certo? Como é que cada uma dessas palavras, elas se comportariam na sua semântica, né? Integridade, aí ele diz, por conta do contexto, poderia ser substituído por seriedade, a gente sabe que integridade é retidão, né? Mas a gente tem que voltar ao texto, tá certo? Descumprir, anarquia tem função de negar, ou se opor a um sentido, sim. Esse prefixo des e esse prefixo a, eles têm o sentido descumprir é não cumprir, né? Essa anarquia também é no sentido negativo, né? Então, ele fala aqui, ó, negar tem a função de negar ou se opor, certo? A palavra a original, né? O sentido original da palavra, ou seu radical. Eu quero que vocês revisem essas alternativas também, tá? Mas a errada é a letra C, por esse motivo que nós já vimos. Oitava questão. Ele quer um erro de concordância. Ele quer um erro de concordância verbal. Observe, alguns alunos foram na letra A, e isso é grave, eu quero que vocês prestem atenção, né? Foram poucos, mas eu acho importante salientar. É importante, vírgula, inclusive para nós, vírgula, ter uma fiscalização. Teve gente que marcou errado por causa disso aqui, ó. Para nós ter. Mas vocês estão vendo aí que tem uma vírgula? Estão vendo? Então não está na ordem direta, não é nós ter, certo? Nós ter estaria realmente absurdo. A gente tem que colocar flexão nós termos. A gente sabe o plural nós termos. Mas ele não tem aí nós ter, tem uma vírgula. Como é que seria a ordem correta? E veja direta, né? E veja que ele está isolado por vírgula esse termo aqui, ó.
tá? É importante ter uma fiscalização e acompanhamento para a maior integridade do programa, inclusive para nós. Pronto, o termo só está, vamos dizer, deslocado, certo? Então, mas está correto. O governo federal prepara uma ofensiva na justiça contra dirigentes de conselhos regionais de medicina. Veja, o governo prepara tudo de acordo com a norma, a concordância verbal. Quem prepara? O governo, ok. Parece-me que se pode falar de improbidade. Existe uma lei segundo a qual quem entra no programa tem direito ao registro. Existe uma lei segundo a qual, segundo a lei, quem entrar, eu li errado, né? Quem entrar tem direito. Veja, flexão verbal toda perfeitinha, né? Aqui, inclusive, começou direitinho, ó, não começou, apesar de ser um caso de próclise, né? Mas às vezes quando ele pede norma culta, várias questões são levantadas até no próprio enunciado, né? Na proposição, que está tudo certo na letra C. Vamos para a D. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o governo poderá entrar com ações. Quem afirmou? O advogado. Tudo certinho. Agora, veja a peculiaridade da questão alternativa da letra E. Veja, letra E. E é errada. Pode fazer objeção pública, pode questionar a legalidade da lei, podem entrar. Então, veja, aqui ele mudou o sujeito. Ó. Ele pode, e depois ele disse que ele podem. Perceberam? Porque aqui, vamos dizer que o sujeito, ele pode. A gente tem um sujeito aqui que está, né, indeterminado. Ó, podem eles, ou pode ele. Então, veja que os verbos aqui pode, depois pode, estão em desacordo. Né? O sujeito ou é singular ou é plural. Então, letra E está gritantemente errado. Vamos para a nona, que é uma questão que eu disse que ia destacar, né, de vírgula, de pontuação. Questão presente em todos os concursos, minha gente. Todas as provas caem pontuação, tá? O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, vou ver proposição por proposição, tá? Afirmou que o governo poderá entrar com ações. As vírgulas foram usadas para isolar um vocativo. Minha gente, isso aqui não é vocativo, isso aqui é um aposto. Então, isso aqui está errado, tá? O que é aposto é um termo que explica um termo já anteposto. Então, o advogado-geral da União, quem é ele? É Luiz Inácio Adams, certo? Vocativo é um chamamento. Mãe, vírgula, me ajuda aqui, é o que mais ou menos escuta, né? As mães escutam, certo? É professora, eu tenho vírgula, eu tenho uma dúvida. Então, o chamamento tem a vírgula. Prezado diário, vírgula, diário, vou falar com diário. É um chamamento, é um vocativo, é uma interpelação, tá? Mas aqui não é isso. Aqui, Luiz Inácio Adams é uma explicação de quem é, está dizendo quem é o advogado-geral da União. Compreende? Então, está errado. Vamos para a 2. O advogado-geral da União afirmou que a decisão do Tribunal de Contas da União não preocupa. Caso fosse colocada uma vírgula depois de afirmou, não haveria problema de pontuação. Haveria gravíssimo. Minha gente, coloca uma vírgula aqui. Observe, ele está dizendo, caso fosse colocada uma vírgula depois de afirmou, não haveria problema de pontuação. Observe, o advogado-geral da União afirmou, vírgula, que eu estou dividindo aqui, na verdade, separando o verbo do objeto. Entende? Olha, aqui eu tenho o sujeito que é quem pratica a ação, de quem se fala, né? Aqui, ó, o advogado-geral da União. Ele afirmou o quê? Aí aqui eu tenho o objeto, afirmou isso, objeto direto a propósito, né? Que não é ligado por preposição ao verbo. Afirmou isso, então eu não vou jamais colocar uma vírgula aqui. Isso a gente aprende muito em redação, né? A não usar vírgula entre sujeito e predicado, caso mais grave de vírgula, certo? E entre o verbo e seus complementos também a gente não pode. Aqui é um caso de verbo e o complemento dele. O que é complemento? É o que vai dar sentido ao verbo. Afirmou o quê? Que a decisão do Tribunal de Contas, parará, certo? Então, não se pode usar vírgula nessa situação. É grave. Vamos para a terceira proposição. No trecho, é importante, inclusive para nós, ter uma fiscalização. Se a vírgula fosse deslocada para depois da palavra inclusive, essa mudança provocaria um erro de concordância verbal,
que é que a gente tem aqui? Erro de concordância verbal é importante. E aí? É importante, vírgula, para nós ter uma fiscalização. Ficaria assim, não ficaria? Ó, é importante, vou tirar aqui essa vírgula, que ele diz assim, se a gente tirasse essa vírgula, se a segunda vírgula é essa, depois de nós, fosse deslocada para depois da palavra inclusive, tirei e coloquei aqui. Essa mudança provocaria um erro de concordância verbal? É importante. Nós vimos essa proposição logo acima, né? Na letra A da alternativa ali atrás, que nós vimos que ela não está errada porque tem uma vírgula aqui. Para nós, vírgula T. Aí não está errada a concordância. Não estaria. Mas se eu coloco essa vírgula aqui, veja como nós vamos ler. É importante, inclusive, para nós ter uma fiscalização. Aí, gente, fica uma coisa horrível de concordância, gritante. Não provocaria um erro? Claro que essa mudança provocaria um erro. Então, está certo a 3. Tá certo? E, por favor, vamos colocar a vírgula no lugar, né? Para nós, certo? Pronto, então provocaria. A 3 está correta. A 3 até agora é a única correta. Vamos ver a quarta. Na expressão, Adams afirmou que as entidades podem fazer críticas ao programa, recorrer à justiça, mas não descumprir a legislação. A vírgula antes de mais não poderia ser retirada. Não, não poderia. Sabe por quê? Porque é uma adversativa. E a regra diz que ela tem que estar aqui. Tá? As orações começam com a adversativa, então a gente vai colocar a vírgula anterior à adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, contudo, qualquer dessa que viesse aqui tinha que vir com a vírgula. Tá bom? E a quinta diz: a segunda vírgula deveria ser retirada do trecho. O advogado-geral da União, vírgula, Luiz Inácio Adams. Aí ele diz que a segunda vírgula, essa aqui, a segunda vírgula deveria ser retirada. Afirmou que o governo poderá entrar em ações, pois está separando o sujeito do verbo. Minha gente, essa oração, ela está entre vírgulas porque ela é um aposto. Ela explica um termo anteposto, certo? Quem é Luiz Inácio Adams? É o advogado-geral da União. Então, ele tem que estar entre vírgulas, é regra. Aqui é um aposto explicativo, né? Na verdade, explicativo, não, restritivo, né? Explicativo é outro assunto que a gente vai falar posteriormente, tá? Então, não vou falar de aposto agora, não. Depois a gente vê detalhes do aposto restritivo e explicativo, tá bom? Que o advogado-geral da União, desculpem, Luiz Inácio Adams, afirmou. Então, o advogado-geral da União, faça de conta que esse termo aqui não existe, afirmou. Eu estou separando sujeito e predicado, que é uma regra, né? Assim, muito importante, a gente não pode separar sujeito do seu predicado, do seu verbo. Não estou, porque é como se, quando eu isolo esse termo aqui, ó, coloco entre vírgulas, isolo por vírgulas, eu estou dizendo que o governo, o advogado-geral da União, afirmou isso, entende? As vírgulas respeitam justamente isso. Estou dizendo quem é esta pessoa, é um aposto aqui, mas ela não quebra o sujeito do predicado. Então, a gente marca como resposta certa apenas a 3 e a 4, não é? Que é, então, a nossa alternativa, letra C, certo? Letra C. Pronto. Muito, muito boa essa questão, né? Também fácil, certo? Não é uma questão difícil de pontuação. Só um minutinho, minha gente. Estou falando desde cedo. Estou em aula desde cedo, me perdoem aí por esse engasgo. Vamos para a próxima. A próxima, ele diz aqui, né? Então, essa questão, norma culta, nós já vimos, a questão da pontuação, nós já vimos, letra C, certo? É a nossa alternativa correta. Vamos para a quarta. Nós vamos ver mais pontuação posteriormente, tá? Na isolada, nós estamos fazendo um intensivão, né? A propósito, até quem desejar, nós estamos fazendo um intensivo por esses dias para o Colégio Militar, o Colégio da Polícia Militar e, e a Escola de Aplicação do Recife,
Estamos fazendo um intensivo presencial, tá? Mas também existe o online, a modalidade online, tá certo? Vamos, quem tiver interesse, pode falar comigo no particular, tá? Vamos para o texto 4 e texto 5. Diz assim, olha, use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Mafalda diz. E o que nós somos? Ela pensa. Veja, o texto 5 diz assim: você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Mafalda diz. Aí eles, aham. E eles estavam de frente à TV, né? Aí olha os dois olhando para a TV, assistindo a TV agora, ó. Toma, bang, bang, né? Aí Mafalda diz, assombrada aqui, assustada, olha os cabelinhos em pé. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Veja, aí nós temos aqui, então, referência, né? Quino, tudo a Mafalda. Marca a alternativa que resume o que há em comum entre os textos 4 e 5. Minha gente, o que há em comum é o ponto de vista. Olha, ambos os textos... Ah, essa questão nona, ela também é do... Ela era, né? Ela seria a partir da oitava, ó, a do IF, então, é até a oitava, porque eu modifiquei aqui já, viu? É até a nona, é verdade. Perdão, até a nona. É porque eu modifiquei esse texto 4 e 5, foi eu que coloquei, tá? Eu modifiquei esses dois textos, mas eu modifiquei pouco do enunciado aqui das proposições. Eu aproveitei as proposições, mas eu mudei os textos, tá? Veja, claro que eu adaptei a questão da TV, né? Certo? Ambos os textos apresentam, os textos que havia eram do ensaio sobre política, eu quis modificar. Você fala da temática também, que é muito em prova, que é a influência da televisão, das mídias, né? Ambos os textos apresentam um ponto de vista sobre a mesma temática, sobre a televisão, certo? O tema aqui é a televisão. Então, como é que a televisão, ela impõe, né? Ela exige aqui, ó, use, compra, beba, certo? E ela critica isso, né? E no segundo momento, nós temos a televisão, que é tida como um veículo de cultura, mas que Mafalda questiona, porque veja a agressividade das cenas que ela tem assistido aqui. Aí ela disse, se eu fosse a cultura, eu soltava do veículo e a pé. Cultura no aspecto positivo, né? Certo? Então, minha gente, aqui nós temos a boa influencia, que tem, ó, faltou o acento, certo? Então, marca a alternativa que resume o que há em comum entre os textos 4 e 5. Aqui nós temos, ambos os textos apresentam... Espera, minha gente, só um pouquinho, que estão fazendo uma festa de aniversário aqui, eu vou parar um pouquinho e já volto, tá? Só um minutinho, para outro cômodo. Pronto, retornei para um lugar mais tranquilo para que vocês possam escutar bem, né? Porque, deixa eu organizar aqui. Pronto, minha gente, vamos lá, vamos continuar, né? Aqui, então veja, ambos os textos apresentam um ponto de vista, como eu estava dizendo, sobre a mesma temática, sobre a TV, né? Na letra B, nós temos assim, ó, ambos os textos são compostos por imagens com situações conflituosas. Minha gente, aqui na letra B, a gente sabe que tem um conflito, né? Ou seja, veja que, olha aqui, eu até frisei, né? E você tem que observar os textos visuais, obviamente. Veja o cabelo de Mafalda aqui, ó, do amigo dela, né? Eles estão aqui bem tensos porque as cenas são conflituosas, mas na letra ou melhor, na letra não, no texto 4 no texto anterior, a gente não tem uma cena aqui de discussão, imagens, né? Porque ele diz, ó, composto com imagens, ou imagens com situações conflituosas. Conflituosas é mais do que esse impasse, esse desacordo que Mafalda tem com a TV, tá? O conflito estaria justamente para o que Mafalda vê junto comigo na TV. São imagens realmente
com situações conflituosas, certo? Algumas pessoas marcaram a C, que diz ambos os textos se colocam a favor da imposição. Não é a favor da imposição. Os textos criticam a imposição, especialmente o texto 4, que ele diz, Mafalda diz, o que eles pensam que nós somos? Use, compre, beba. Veja, é uma crítica justamente a essa imposição. Então, é o contrário, eles se colocam contra e não a favor, certo? Os textos refletem sobre a boa influência da TV na vida dos telespectadores? Não, né? Especialmente o segundo, né? E ambos os textos defendem a ideia de que os programas de TV devem entreter, independente de como façam, de jeito nenhum, né? É tanto que Mafalda disse, se a TV é cultura, se eu fosse a cultura, eu pulava a da TV, se na TV tem, né, um veículo de cultura, eu pulava do veículo, é isso que ela quer dizer, né? E ia a pé, era melhor, certo? Então, letra A é a correta. Aí nós vamos para 11. O texto 4 utiliza o verbo no imperativo, gramática, mas cai muito na interpretação essa questão, viu? Do imperativo. Por quê? Porque ele aponta um conselho. O imperativo é um pedido, um conselho ou uma ordem. Quem sabe bem, né, quem estudou bem os modos verbais, nós estudamos muito bem, nós sabemos disso, né? Modo verbal imperativo, conselho, pedido ou ordem. 12. O tratamento é individualizado, ou seja, considera a pessoa como um todo e não a classifica de maneira generalista em função do seu diagnóstico ou quadro geral. Aí ele quer saber qual é a relação semântica. A expressão de destaque no trecho, assim, me diga a relação semântica, qual o sentido? Olha, o tratamento é individualista, né? Porque considera a pessoa como um todo. A expressão isto é, ou seja, elas são explicativas. Então, letra C é a nossa resposta correta, certo? A 13. Muitas situações na vida são imprevisíveis, imprevisíveis. Isso não quer dizer que devemos agir sem diligência. Todas as conjunções completam o espaço assim. Vocês estão vendo que isso é de outros concursos, né? Aqui marcado, ó, fundação, aqui, estão vendo? Na 12, na 13. Eu coloquei a banca, ó. Muitas situações na vida são imprevisíveis. Isso não quer dizer que devemos agir sem diligência. Todas as conjunções completam o espaço, exceto, então ele quer que não completa. Minha gente, vamos usar a interpretação. Muitas situações na vida são imprevisíveis, ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Aí ele diz, e isso não quer dizer que devemos agir sem diligência, sem cuidado. Então, qual que seria apropriado aqui? O mais. Mas isso não quer dizer, tem imprevisto na vida, então eu vou agir como doido. Eu não vou ter cuidado ao atravessar uma rua, né? Eu não vou ter cuidado com bactérias, com germes, eu não vou ter cuidado, vou pegar carona com qualquer estranho. Não, eu vou ter cuidado, eu tenho que ter diligência, cuidado. Então, o mais seria apropriado aqui, nessa lacuna. E a gente sabe que mais, no entanto, porém, são todas adversativas, têm todas o mesmo sentido, né? Portanto, nós marcamos a letra A logo, que é o nosso exceto. Até porque todas as outras aqui significam a mesma coisa, certo? Nós estudamos isso em conjunção. Quem não estudou, né? Preste atenção aí, estudar. Quem está errando questões assim, por favor, verifique, veja o que é que tá faltando, se estou direitinho as tabelas das conjunções. Lembrando que, né, mais do que nunca, vocês já sabem que essa questão de conjunção de tabela não quer dizer que você, né, não deve é, compreendê-la dentro do contexto, porque só a conjunção, decorar a conjunção. Aí eu sei que é uma conjunção, eu sei que é uma preposição, mas não procurar interpretá-la dentro do contexto não vale nada, certo? Tem conjunção que apresenta muitas possibilidades. A conjunção e, por exemplo, né, pode ser uma aditiva, uma adversativa, uma consecutiva, certo? Para citar apenas um exemplo. Vamos para a questão 14. Em cada quadrinho, a conjunção logo estabelece entre as duas orações existentes relação de, olha, penso, logo existo, compro, logo existo, bato, logo existo, amo, logo existo. O logo, para quem estudou aí realmente, a gente sabe que é o que, minha gente? Conclusão.
É a principal conclusiva. Então, se eu penso, eu concluo que existo, certo? Porque eu penso. Então, eu penso, portanto, eu existo. Eu só existo por isso, na concepção do primeiro quadrinho, né? Compro, logo existo. Tá vendo? Então, portanto, eu existo. Eu só existo quando eu compro. É isso que ela está dizendo. Bato, logo existo. Eu só existo porque eu bato. Veja os músculos do outro, né? Amo, logo existe. Estou apaixonado. Ele só existe se ele estiver amando. Então, é conclusiva, letra E. E vamos para a última, maravilhosa, maravilhosa para todos os concurseiros, porque, como eu falei no início, esse material é excelente para todo e qualquer concurso, material perfeito. Eu comecei pela questão 3, mas a primeira foi de regra, novo acordo ortográfico, tá? A 2, deixa eu ver o que foi aqui, porque essa prova ela tem mais de 15 assuntos. A 2 foi de sinonímia, foi de uma questão de vocabulário, certo? Bem, vamos lá. A questão 15, ela quer, em relação à classe ou emprego das palavras do texto, a oração. Na oração, a abordagem social constitui-se em um processo de trabalho planejado de aproximação. Os vocábulos sublinhados classificam-se respectivamente. Quer saber? A classe gramatical, só. Mas se ele quer que você veja dentro do contexto, né? Porque aqui nós, sem contexto, a gente não sabe classificar. O se pertence a várias classes gramaticais. O se pode ser um pronome, pode ser uma conjunção, né? Então, a gente tem que saber qual é a classe gramatical a que ele pertence. Pode ser uma conjunção condicional, né? No caso. Então, e dentre outros, eu não vou focar nas demais classes, mas a gente sabe, o um, por exemplo, o um pode ser um numeral ou pode ser um artigo indefinido, como é aqui, né? Ele só será um numeral se ele tiver uma relação de número. Apenas um, somente um, né? E o trabalho planejado, que aqui a gente tem claramente o trabalho e o planejado, né? Ou melhor, e planejado sendo trabalho, se fosse eu trabalho, seria verbo, né? Mas de trabalho é o trabalho. Bem, então nós marcamos a letra B, porque aqui nós temos um pronome oblíquo, e aqui o verbo pronominal, né? Constitui-se, certo? O em preposição, veja, pelo amor de Deus, o em, a gente sabe, uma das principais preposições que nós já estudamos muito, 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 e vamos estudar bastante ainda, não é? O em, ele está no processo da principal. Da em vem nó, vem na, vem nus, vem nas, né? Certo? Então, aqui, ó, em, aí veja, a segunda aqui seria pronome. A segunda classificação, isso é para quem não estudou mesmo, conjunção, né? Então tem que estudar a tabelinha, estudar as tabelinhas das conjunções, preposições, certo? Os advérbios, é importantíssimo. Só ela vale? Não, porque você tem que ver dentro do contexto, mas ela é essencial também, partimos dela, do básico, tá certo? Basicão. O um é artigo, porque ele não está numa relação de número, né? É, um entre mil, um, dois, três, um apenas, um somente, né? Não está. O processo de trabalho, o trabalho substantivo e planejado adjetivo, letra B, certo? Então, minha gente, olha, termina a correção. Quem já assistiu em aula, né, presencial e acompanhou até aqui, parabéns. Fico muito satisfeita, certo? Quem não tinha visto a correção ainda e está assistindo, excelente. Quem está assistindo no canal, né, e não tinha nem visto a prova antes também, ótimo, meus parabéns. É, a gente realmente tem que se esforçar, né? Estudar é retorno certo, é investimento seguro que a gente faz, porque não é à toa que eu adotei esse slogan para a gente, né? O sucesso vem para quem estuda, né? Porque você colhe inevitavelmente os frutos do seu estudo, tá? É inevitável. Você está plantando, você vai colher. Um beijo, até a próxima, bons estudos. E se alguém desejar, né, saber mais ou